Olá, meu nome é Andréa Sargent-Frey, sou head da Pinot e nós estamos hoje aqui para participar da 6ª edição do Food Co Experience. E aqui comigo, nós temos aqui o fundador da Urso e que o nome dele é Ricardo Urso. Então vamos começar por algo... Olá, Ricardo, tudo bem? Olá, tudo bem, André? Vamos começar pelo básico de tudo aqui? Explica pra gente o que é a Urso Consultoria Empresarial, né? Que é aqui o nome da empresa. Mas verdade. explica o que tem tudo por trás. Porque geralmente quando as pessoas me perguntam o que é a Urso, eu falo assim, é uma boutique de M&A. Mas... vamos contar um pouquinho para a nossa comunidade o que isso significa? Vamos sim, André. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Né? Como você já introduziu, meu nome é Ricardo Urso, né? E acabamos aderindo a esse nome para a empresa também. Foi uma empresa constituída por mim e pelo meu pai. Meu pai é um cara que tem uma trajetória muito longa no mercado de fusões e aquisições, como CFO também de grandes multinacionais. E eu e ele, então, a gente se uniu para fundar a Urso, né? Então a Urso hoje a gente explica de uma maneira resumida e simplificada que nós somos um centro de serviço compartilhado as a service para as empresas ou um multifamily office para as famílias, né? Então, tentando desdobrar isso, né, nós somos um grupo com várias subsidiárias, onde a gente presta serviço de profissionalização, de preparo dessa empresa nas melhores práticas que existem no mercado. Então, nós temos uma área de contabilidade e folha, uma área de RH, que a gente faz contratação de cargos chaves, uma área de tecnologia, que a gente desenvolve ferramentas de gestão para os nossos clientes. Então, tem cliente que tem 6 sistemas, né? Como que você controla, como que você gerencia? Com tecnologia, plugando e gerando esses relatórios de forma automática. Nós temos uma área de assessoria de investimento, a gente faz alocação do capital dos nossos clientes no mercado de capitais, e nós temos uma área de viabilidade jurídica, que fazemos toda a parte de recuperações de impostos, reorganização societária e também a defesa no processo de M&A. Então é aí que todas essas áreas, né, elas trabalham em comum união para desenvolver e preparar a empresa para o processo de M&A. Então a Urso é uma empresa que prepara os clientes para o processo de M&A. E quando a gente fala, então a gente pode dizer assim, né? Então vocês olham para 100% do que existe, né, de operação, serviço e tudo de administrativo e gerencial, tudo relacionado a uma empresa. E daí você fala, eu preparo esta empresa para um M&A. Vamos traduzir esse M&A? Vamos dizer o que seria esse M&A? Legal. É fusões e aquisições, né? Mergers and Acquisitions em inglês, em português, então é fusões e aquisições, que nada mais é do que o processo de venda ou captação de recurso, de investimento para, né, ou você vai vender a empresa para transformar aquele ativo em dinheiro, ou você vai vender uma participação minoritária para captar dinheiro e desenvolver um plano de expansão. Então, o M&A, né, fusões e aquisições, ele atua nesse mercado para consolidar as empresas que estão prontas para essa expansão, né? Porque a empresa tem que estar pronta para receber uma fusão ou uma aquisição de um player ainda maior. Legal. Então, assim, ó, você que está nos escutando aqui, às vezes parece distante da tua realidade e tal, mas não é, né, Ricardo? Se a gente for ver, a gente tem N casos na gastronomia de muita situação como essa, né? De empresas que começaram com uma loja. O sonho de todo mundo é como eu faço para que isso se replique, para que você abra a segunda, terceira. Então, já estamos falando de processo de expansão, né? E é muito comum a gente hoje, na gastronomia, você ter players que vêm e aportam, né, recursos para que faça essa expansão aí de uma forma realmente exponencial, né? Então não estamos falando de algo fora da realidade dessa turma que está nos ouvindo, né? De jeito nenhum, né? A gente até brinca que quem nasce grande é monstro, né? Então todo mundo tem que nascer pequeno, né? E assim, conforme o crescimento que as coisas vão se ajustando, né? Claro que você precisa ter um certo nível ou patamar
para chamar a atenção de um investidor. Né? E isso, o que a gente explica, né? Dentro da fase de preparação, você tem normalmente o projeto inicial, que é aquele teste, né? Você está validando o produto, então você está testando para ver se isso vai ter uma aceitação de mercado. Depois você tem o período de market fit, né? Então você está, além de testar, validando isso para crescer, e depois você entra no processo de expansão, que aí sim a gente entende que o produto, a empresa está pronta para receber um investimento para de fato crescer. Então, mas o que a gente está trazendo é que o M&A não é apenas para grandes empresas, né? O M&A são para todas as empresas que elas já têm esse produto testado e que estão prontas para receber uma diligência, né? Uma auditoria de um investidor que ele vai querer analisar os detalhes. Então, você está organizado para que você consiga passar por isso, é muito importante. Tá? Então, eu entendo que todas as empresas, né, foi o que a gente não é, todas as empresas estão prontas ou não estão prontas, desculpa. Todas as empresas aptas, né? Aptas estão podem receber um investidor, mas ela precisa passar por um preparo para que isso aconteça. Então, acho que esse é o que a gente está querendo desmistificar no mercado. O processo de M&A não é apenas para empresas grandes. Todas as empresas podem passar por um processo de M&A. O que ela precisa estar é preparada. Então a Urso ela tenta justamente preparar a empresa para o processo de M&A. E que também não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque na verdade é você olhar para o seu negócio e fazer com que ele, né, esteja azeitado, né, com possibilidades e entendendo principalmente como crescer, né? Porque eu acho que é isso que tem um fator importante, assim, né? Porque não é só querer, é como eu vou crescer, né? O investidor ele vai querer entender qual que é o teu business plan, né? Qual que é o teu projeto de expansão. Você vai captar aqui 10 milhões do meu dinheiro, vai colocar onde? Porque no final do dia, o que o investidor quer? Ele quer colocar os 10 milhões e sair com 50, né? Pela mesma participação que ele entrou. E o que ele pode fazer para contribuir além do dinheiro? Então tem que partir do empresário, do empreendedor, para colocar isso na mesa e vender o sonho também pro fundo, né? Ou pro investidor que queira entrar nessa sociedade. Legal. Então vamos entender aqui, tem um outro termozinho aqui, né? Que às vezes parece que é meio... meu Deus, eu não sei como chegar nessa valoração, assim, né? Quando você está num processo querendo entender como crescer, quando você vai negociar com alguém, sempre se fala muito do tal do valuation, quanto vale o seu negócio, né? Então, assim, hoje na sua palestra, aqui na sua fala aqui para a nossa comunidade, no Experience, você falou muito que numa negociação dessa, o negócio gastronômico pode vir a valer até 7 vezes mais, né? Isso? 7 vezes EBITDA. EBITDA, isso que eu queria explicar. Então, vamos falar pra galera o que isso significa. É mais um termo em inglês, né? Esse mercado ele é cheio desses termos. Então, EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization. Do português é lucro antes da depreciação, amortização, né, e juros. Toda aquela coisinha bem fácil de entender. Nada mais é do que o lucro ajustado, né? Porque o lucro líquido ele tá lá carregando essas depreciações que você joga para resultado e você tem que ajustar, né? Outra que eu queria comentar é que o que é muito interessante no mercado de M&A, ele é complexo, né? Realmente você está num processo que acaba sendo uma guerra, porque o investidor ele quer pagar o menor preço e o vendedor quer vender pelo maior preço. Então a gente tem que chegar num comum acordo que muitas vezes ele é respaldado pelas informações e pelas evidências que nós vamos mostrar, né? E cada segmento, cada negociação, a Urso fez 7 operações de M&A nos últimos 2 anos, que nós trouxemos 300 milhões de liquidez no mercado. Todas as operações de M&A não foram iguais. Cada operação tem a sua característica, a tua particularidade, o teu múltiplo, a tua maneira de precificar, que normalmente vem do investidor. O investidor que está consolidando aquele segmento, ele vai dar a metodologia de precificação. Então, a gente usa como base transações que aconteceram entre players, né? Então, vamos falar aqui no segmento de alimentação específico, né? A gente tem alguns cases, um deles é a Nanica, né?
né? Que Sim. a gente vendeu para a SMZTO, que foi uma transação muito legal, foi muito bom muito bacana de ter participado, mas essa especificamente, quando a gente começou a buscar os investidores, analisar o mercado, nós precisamos, né, identificar o que esse investidor pode contribuir para esse business plan. Então, se eu quero investimento para fazer uma expansão em franquia, eu preciso de um investidor que tenha essa capacidade. Se eu quero um investidor que tenha a capacidade de fornecer matéria-prima para minha venda, porque eu tenho um consumo muito grande, vou ter uma sinergia, eu preciso acessar outros fundos, né? Mas voltando para a pergunta, o valuation, então o EBITDA, né, que é o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization, vezes um múltiplo de mercado. O mercado de restaurantes, ele gira em torno de 6 a 8 vezes esse EBITDA, né? Além do EBITDA, a gente tem o capital de giro, que é o ativo menos o passivo. Então, eu vou fazer uma conta aqui para tentar simplificar e ilustrar, né? Uma empresa que tem 10 milhões de faturamento por ano, ela tem uma margem de 10% de EBITDA, ela tem 1 milhão de EBITDA, vezes 7, dá 7 milhões do valor da empresa, mais o capital de giros, que é o ativo menos o passivo. Isso se forma o valuation total da empresa. Daí sim a gente consegue buscar um investidor que está alinhado. E é isso que dá um norte para que possa mostrar a capacidade de expansão, né? É isso, parte do processo. Porque o EBITDA, ele na verdade, a capacidade de perpetuidade dessa empresa. Então, a partir do momento que você apura um EBITDA e isso é recorrente, né, e você está provando que essa empresa ela é eterna. Né? Então, o EBITDA ela é a eternização da empresa em um múltiplo de mercado. Outra maneira que a gente olha o múltiplo de mercado são as empresas listadas em bolsa. Então, você tem uma empresa listada em bolsa que ela é negociada vezes 10 o EBITDA, você vai sofrer um deságio de 30% a 50% do múltiplo dela no mercado. Por quê? Essa empresa fatura 10 bilhões. Ela passou por todo esse momento. Então, quando ela se consolida e vai para o mercado de capitais aberto, você tem um múltiplo com um prêmio maior, e o investidor ele precisa pagar menos, né? Tem uma frase que a gente usa que é o double, né? Ela precisa comprar empresas com metade da tua rentabilidade e metade do múltiplo, porque a partir do momento que ela compra isso e consolida a operação, ela dobra a rentabilidade e dobra o múltiplo. Então é o ganha-ganha nas duas pontas, sabe? É um jogo que ele é necessário para o investidor ter velocidade. Então o investimento ele proporciona isso para o empresário, a velocidade. Imagine uma rede de franquias que custa 200 mil para abrir cada loja, e ela vai abrir 500 lojas. A gente está falando de investimento de 100 milhões de reais. É muito, né? Como que o empresário ele levanta 100 milhões no mercado sem ter uma estrutura? Então, esse caminho de franquia é uma das alternativas. E assim, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do investidor, agora vamos falar voltar aqui um pouco aqui do investidor, né? Agora, eu escuto muito do empresário, principalmente, dizer assim, putz, mas daí eu vou ter um chefe, um sócio que é chefe. Essa é uma realidade, né? Total. Né? Quem tem sócio tem chefe, né? Acho que mais ou menos por aí. O sócio, até na Urso, né? O que a gente busca sempre orientar e comentar? Você tem que trazer gente que é totalmente diferente de você. Na Urso mesmo, né? É isso que eu brinco, né? Meu pai sabia fazer, eu saí tentando vender, mas foi a união que deu certo. Hoje é uma empresa com várias pessoas, vários sócios, onde cada um é complementar. Então, se eu sou bom operacional, eu tenho que trazer um sócio estratégico, ou um sócio investidor, ou se eu sou investidor, eu preciso de alguém operando. Então, eu acho que assim é uma relação mútua, né? Você precisa ter essa diferença de perfil para conseguir crescer. Então, o investidor ele vem muito para suprir
Essa é sempre a nossa orientação, né? Procure alguém que supra teus problemas, né? Onde que tá, puta, eu tô com um problema financeiro para crescer, porque então vamos buscar um sócio investidor. Não, eu tô com um problema regional estratégico. Então busca um sócio operacional naquela região. Faz uma cultura de partnership dentro da tua empresa que talvez é melhor do que você trazer um outro investidor. Entendeu? Então, acho que são... Existem várias modalidades, na verdade, né? Hoje o mercado se desenha com N possibilidades de você fazer o processo de expansão do negócio, né? Que não é só aqui no modelo teu que você vai, investe e tudo mais, coloca o seu dinheiro. Tem N possibilidades hoje, né? O ciclo de investimento, né, hoje, ele está até bem segmentado dentro dos fundos, né? Então, você tem fundo de Venture Capital, que são fundos que olham empresas no early stage, empresas que estão nesse estágio inicial, né, em validação de produto, e o fundo ele olha diversos mercados. Tem fundo que olha sistema, fundo que olha fintech, fundo que olha no segmento de alimentação, que dentro desse estágio, que isso é um produto inovador. É um bom negócio investir no segmento de alimentação? É muito bom negócio, né? Porque todo mundo come o dia inteiro, né? Essa é a eu máxima mesmo, de todo mundo. eu sou um fanático pela comida, pela alimentação, gosto muito de experimentar, né, as diferentes culturas. Acho que o Brasil ele tem essa diferenciação cultural, regional. É um Brasil muito grande, extenso, onde você tem diferentes culturas ali, essa população ela quer experimentar a cultura do Sul como quer experimentar a cultura do Norte. Por isso que a gente vê cases como a da Nanica que conseguem explodir a nível nacional. O desafio é o quê? Padrão. É você conseguir manter essa qualidade, né? E é aí que o investidor é importante. Como que você manda a matéria-prima lá para o norte, sendo que você está aqui no sul, e manter a qualidade? Se você vai ter que passar por esse período de... eu vejo que esse é o grande desafio, assim, né? Quando você fala dos modelos ali de alimentação, eu já vi vários tipos de... Eu só entro com o conceito, com marca, com o estabelecimento, tem que seguir assim, 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 é esse pacote de receita, mas vai tudo com um produtor local. Assim como eu já vi situações de totalmente abastecido por uma central. Né? São vários os modelos, assim, né? Dos mais radicais. Eu fui dos mais radicais, assim, mas existe muita possibilidade ali, né? Principalmente, de repente, os ingredientes mais determinantes. Sazonais. E até os determinantes, né? Para um determinado produto e tal, né? A gente tá muito no mundo da expansão dos monoprodutos, né? Exatamente. Então, é difícil como é que você vai conseguir fazer com que a pessoa coma o mesmo hambúrguer, né? Tipo Madeiro. É o mesmo Madeiro em Curitiba e é o mesmo Madeiro, né? Lá em Salvador. Né? Então, assim, aí foi uma opção deles, né? Que eles fizeram de tudo sai, isso e aquilo, é tudo de uma mesma fábrica e tal. Você sabe que essa questão do monoproduto hoje é o que está muito em alta, né? Então, você pega até vários segmentos foram criados e desenvolvidos com essa tese, né? Então, café, né? A própria Nanica. Não, o café foi uma coisa maluca, né? Que aconteceu, né? As três grandes, né? Somam mais marcas de são daqui, né? 1.300 lojas, né? Consolidadas, 3 operações aí. Então, o que a gente percebe? Que a tese do monoproduto, ele te blinda de todas essas dificuldades. Tá. Então, você consegue escalar de forma simples. Então, isso é algo que chama a atenção do investidor. Ele tem mais apetite para isso, porque você acaba facilitando, né? A busca por fornecedor, por matéria-prima, para a política de desenvolvimento daquele produto, para você conseguir passar a cultura e o treinamento correto da padronização. Então, eu acho muito interessante a questão do monoproduto para você validar e escalar. Depois você tem que ter uma amplitude, porque senão você cai naquela que você comentou, como que o cara vai comer o mesmo hambúrguer todo dia. Exato. Ele precisa ter outras opções. Então você começa a trabalhar marcas, né, satélites ali para fazer esse fluxo ir e vir. Né? Mas acho que assim, tudo na vida de um empresário, do empreendedor, né, são fases. Ele precisa ir faseando sem
né, querer pular muita fase, né? É. E assim, e no momento certo você trazer o investidor, porque é aquela analogia, né? Eu prefiro ter 1% da Coca-Cola do que 100% de uma empresa que... É. Então, já que nós estamos no faseando, eu queria, para a gente encerrar, que você passasse uma mensagem para esse empresário que está nos ouvindo, que é o seguinte: todo empresário ele quer expandir, né? Então passa muito, a maioria, né? Todo não vamos generalizar. Tem gente que está lá, né, com o seu universo, né, satisfeito, e está tudo bem, né? Tudo bem. Se o negócio dele estiver redondo e tal, está tudo bem. Mas para aqueles que querem expandir e muitas vezes não sabem nem por onde começar, o que seria essa primeira fase, assim, né? Tipo, olha, se você quer a primeira fase, antes da gente chegar lá num plano, no business plan, qual seria o primeiro passo que ele deveria fazer? Vamos lá no step by step, né? Isso. Passo a passo. O primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico, para entender o momento atual da empresa. Fazendo um diagnóstico, a gente consegue identificar e criar planos de ação para atuar no desenvolvimento daquilo que a gente precisa fazer para preparar essa empresa. Então, assim, normalmente uma pessoa, um empresário, um empreendedor que vai sozinho para buscar um investimento, ele sofre muito e desfoca da operação. Então, você precisa trazer um profissional preparado. Então, trazer alguém que saiba o que está fazendo, que tenha capacidade para enfrentar esse processo longo, que demora 1 ano para acontecer, é importante, é fundamental, porque nós somos remunerados com uma taxa de performance no sucesso da operação. Então a gente trabalha por todo um período acreditando e defendendo a tese. Você pode ter certeza que no final do dia, a primeira proposta que ele fez de 10 milhões, a gente vai fechar por 20, ou seja, o percentual que ele está me pagando não é custo, virou lucro para ele, né? Porque ele recebeu mais dinheiro. E, em contrapartida, para nós, o nosso interesse é esse, que eu venda ele por mais. Porque logo a gente também está ganhando mais. Então, o primeiro passo é buscar alguém que realmente entenda e consiga te ajudar. Segundo é fazer esse diagnóstico, identificar o que precisa ser feito para, nessa trajetória do preparo para a venda, azeitar a empresa, né? Enfeitar a noiva, azeitar, deixar ela pronta para enfrentar esse processo de guerra. Porque a hora que você entra num processo de diligência, num processo de fusão e aquisição, o investidor que é 10, no mínimo, vezes o teu tamanho, ele é 10 vezes maior o teu tamanho, ele vai contratar uma Big Four, que essa empresa vai ser extremamente capacitada e ela vai estar lá seguindo as orientações de como auditar ou como precificar você. Tirar essa linha daqui e jogar para cá, e isso vai ter um impacto lá na última linha. Então, a gente precisa mapear o que precisa ser feito, criar esses planos de ação e ir executando, preparar ele em várias frentes de negócio, desde a parte contábil, gerencial, financeira, societária. Como é que esse cara recebe o cheque? Onde que vai o dinheiro? Quanto que é o ganho de capital? Se eu estou com um capital social de 100 mil e vou receber um cheque de 10 milhões, eu vou pagar 20% da diferença. Pô, será que não tem alguma maneira da gente subir esse capital social para 5 milhões? E pagar só sobre 5, olha a economia que isso gera. Então a gente tem que ver de uma maneira muito ampla tudo que precisa ser feito para a gente entrar nesse processo e isso ser uma coisa muito fácil de passar por isso. E não vai ser, dentro de um processo de M&A, a gente vai achar que vai vender e não vai vender pelo menos umas 10 vezes, entendeu? É muita emoção, porque vem várias questões no decorrer do caminho que você fala, não, agora eu não quero, agora o investidor não quer, agora ele achou essa dúvida, agora a gente precisa passar por esse problema, mesmo estando preparado. Tenho uma pergunta. Eu disse que era a última, mas não era, mas é que agora veio um negócio que é muito forte nisso aqui. Legal. É muito importante também ter esse trabalho, porque geralmente a pessoa que está conectada num empreendimento de alimentação tem muito amor envolvido, né? Porque geralmente ele começou o negócio dele aprendendo a fazer, né? A cozinhar, a servir, né? A fazer o atendimento. Geralmente foi assim, né, que começou. E daí tem duas situações, né, nesse momento, lidar com essa paixão do empresário, de repente ele achar que vale muito mais, digamos assim, porque você está quase vendendo uma história de amor e não, você tem que vender um negócio, né? O sonho junto. Isso, e também a capacidade, mas também até o desapego, né? Porque aquilo que você falou, para crescer, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas, né? Uma delas é uma fatia significativa do teu negócio. Que daí entra aquela frase que você falou, o que é melhor, né?
você ser dono de tudo, né, que vale, né, 10, ou você ser dono de uma fatia de algo que vale muito mais, né? Isso é muito comum, né? 100% das nossas transações foram com empresas familiares. Então, na maioria delas, né, na totalidade delas, foram pessoas que construíram do zero. Sim. Que era ele mais uma pessoa. Hoje tem lá 1.000 colaboradores, né? Então a gente precisa ir enfrentando essas barreiras e mostrando para ele qual é o tamanho do cheque. Hoje o teu cheque é desse tamanho, amanhã com todas essas implementações de melhoria nós vamos para esse tamanho. Então, quando chegar aqui, faz sentido para você a gente desenvolver um projeto para crescer ainda mais ou liquidar, né? Porque assim, André, o que acontece? O que a gente percebe? Vamos fazer um número hipotético aqui. Uma família super bem, né, rica, né, que tem 100 milhões de patrimônio. Normalmente ela tem 10 milhões na pessoa física, que é um carro, uma casa, um dinheiro no banco, um barco, um apartamento na praia. 90 milhões é a empresa. Se ela não fizer uma boa administração disso, ou um planejamento sucessório, ela pode transformar isso em zero, que na verdade vira negativo, que vai ir para cima da família, ou seja, ele perde tudo. Então, a partir do momento que você começa a mostrar os riscos que ele tem de continuar gerindo sozinho aquela operação e trazer um sócio, é o que? A diluição do risco, porque o sócio não vai deixar ele quebrar. Então, vai fazer esforço para ele não quebrar. Né? E se ele quebrar, ele já não tem mais 100%, agora só tem 50%. Né? Então 50% você tem alguém dividindo a conta com ele. Então eu acho que, e além disso, um dos principais fatores de convencimento é a hora que o cara vê o valor que ele vai receber no cheque, o quanto isso rende para ele anualmente, o quanto ele ganha hoje na empresa. Às vezes ele vai falar, cara, eu vou ganhar mais do que eu ganho hoje e sem ter 1.000 funcionários, sem ter que cuidar de um monte de gente, sem ter todo esse trabalho de gestão. Então, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Nossos processos demoram... E rende uma baita de uma conversa aí, hein? É longo. Normalmente, né, o nosso ciclo, ele é muito longo, sabe, André? A gente, desde o primeiro contato com o cliente, pra gente conseguir explicar para ele, essa breve explicação que eu fiz aqui com você, para começar os trabalhos, fazer o diagnóstico, o levantamento desses planos de ação, para desenvolver todo o trabalho, conseguir chegar naquele nível de estou preparado para enfrentar o processo de M&A. E daí buscar investidor, enfrentar tudo isso com ele, é um processo de 2 anos, 2 anos e meio. Sei bem, porque a gente passou por isso, né? Com a House lá em Arca, então, e recomendo. Foi esse o tempo? Foi dolorido, assim, mas eu queria ter conhecido antes. Mas terão projetos futuros. Eu acho que o mercado está em constante consolidação, né? A gente pega aí alguns fatos, principalmente com a estabilidade econômica do país, que veio em 94. Esse mês a gente completa 30 anos de estabilidade econômica no país e o Plano Real ele está proporcionando a que as empresas sejam eternas, né? Mas quem constituiu essas empresas há 30 anos atrás, eu me coloco nesse lugar, né? Que eu tenho 35 anos. Então passaram 30 anos, eu estou com 65 hoje. Então eu quero suceder, mas a hora que você olha, as estatísticas de sucessão são assustadoras. 70% morre na primeira, 80% na segunda, 90% na terceira, 95% na quarta. A chance de você fazer uma sucessão bem sucedida, ela é baixa. Então, às vezes, com todos esses fatores, às vezes fica fácil de você convencer o sócio. Cara, liquida esse negócio, 90 milhões aqui, que é esse exemplo que a gente comentou, transforma, pega mais os 10 eu tenho e fica em 100, senta em cima disso, que isso vai gerar, né, 3 gerações para frente. Você vai conseguir fazer isso de uma forma mais fácil do que suceder uma empresa. Mais fácil suceder o dinheiro do que a empresa. Nossa, e tem tantos fatores aí que interferem, né? Mas eu queria fazer um podcast específico com você sobre isso, porque eu ia adorar falar só sobre sucessão, que eu acho que é um assunto super rico. Obrigada! Eu acho que deu para dar uma clareada aí, né? Com certeza. Um pouquinho no que é isso aí. E assim, minha mensagem final, daí por favor depois faça as suas pra gente se despedir da galera, é que não tenha medo, porque fazer parte do crescimento também é você olhar um pouquinho pro lado, buscar ajuda, e se preparar para isso. Eu sempre penso dessa maneira, assim, né? Você fazer sozinho, eu sou muito do colaborativo, então
Vamos buscar quem entende, ajudar a se preparar para crescer de uma forma mais sustentável, mais planejada e com os resultados melhores. É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço, pessoal. E assim, complementando a mensagem da Andréa, eu acho que ela foi bem feliz em dizer, não tenha medo. Muitas pessoas chegam até nós com medo de mostrar informação. Ah, porque eu deixo de pagar o imposto aqui, ou estou pagando errado, ou eu acho que estou pagando errado, né? Por desconhecimento da própria informação, que isso acaba gerando um receio, uma blindagem dela vir falar até conosco, né? Mas o que eu quero dizer é, não tenha medo, porque realmente a gente consegue agregar muito valor na operação de vocês, com a visão de longo prazo e pensando no bem da tua empresa. Valeu, gente. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais.